Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, convidando primeiro para que vocês acessem a plataforma Gonçalves Dias, uma plataforma nossa do governo do estado do Maranhão, dos nossos estudantes da rede estadual de ensino. Galera, a gente estamos aqui no projeto do cursinho preparatório para Enem UEMA, projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Nosso material está na descrição do vídeo aqui. Hoje a gente vai começar a parte de geometria, né? Geometria plana, primeiramente, principalmente no que diz respeito à área de figuras, tá? E esse vídeo ele está direcionado à área do triângulo, tá? Que também é um assunto que cai, né, com muita frequência aí, tanto na UEMA como no Enem, tá? E então vamos para nossa primeira questão do dia. Uma questão da UEMA. Analise a situação a seguir. Um arquiteto foi contratado para decorar a entrada de um templo religioso, no formato de um triângulo equilátero, com uma porta de madeira cujas dimensões medem 1,05 metros por 2,5, inserida nesse triângulo. Sabe-se que a altura do triângulo mede 4,25 e que a área da porta não receberá decoração. A área em metros quadrados a ser decorada é igual a... Use raiz de 3 igual a 1,7. Aí nós temos as opções. Turma, olha só. Essa aqui nós chamamos de questão de área vazada, né? Você tem um templo religioso na forma de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais, né? E aqui tem uma porta de dimensões 2,5 por 1,05. Ele quer decorar a fachada do templo, nessa fachada aqui. Só que a porta, logicamente, não vai receber decoração, porque é um vão, né, aberto. Então ele quer saber quantos metros quadrados ele vai precisar da área decorada. Ora, turma, para fazer isso, você vai fazer o seguinte. A área a ser decorada, AD, área vai ser decorada, vai ser igual à área do triângulo todinho, só que eu tenho que retirar a porta. Então vai ser a área do triângulo menos a área do retângulo, né, que é essa referente à porta. Já tem que subtrair. Né? Esse tipo de situação ele é bem comum nas questões. Você vai calcular a área total menos a área de dentro. Aí vai ficar só o espaço entre o retângulo e o triângulo. Vamos calcular primeiro a área do retângulo, que é mais fácil, né? Que é a base vezes a altura, né? A área de um retângulo, basta você multiplicar a base pela altura, ou o comprimento pela largura. Ou seja, você vai multiplicar 2,5 vezes 1,05. Isso aqui você vai encontrar 2,625. Certo? Agora vamos calcular a área do triângulo. Aqui tem um problema. Porque, turma, a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula do triângulo equilátero. Só que nós não temos o lado dele, ele deu a altura. Tá? Então a dificuldade da questão está aí. Para calcular a desse triângulo aqui, eu preciso do seu lado. Ele não me deu. Não é 4,25. Certo? Então o que eu devo fazer? Ora, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai calcular o lado a partir da fórmula da altura. A altura do triângulo equilátero é dado pela fórmula H igual a L raiz de 3 sobre 2. Notem essa fórmula, a fórmula calcular a altura de um triângulo equilátero. Como eu tenho H, eu posso encontrar o L, né? Que é um H? 4,25. Então 4,25 igual ao lado multiplicado por 1,7 dividido por 2. Certo? E aí você tem, fazendo meio pelos extremos, você vai encontrar 1,7 vezes L igual a 8,5. Você sabe que esse 1,7 passa dividindo. Se você divide 8,5 por 1,7, você encontra 5. Pronto. Calculei o lado do triângulo. O lado é 5. Aí eu posso encontrar a área do triângulo equilátero. Turma, a área do triângulo equilátero é dado pela forma L ao quadrado
raiz de 3 sobre 4. Anotem também essa fórmula aí. Tanto da altura do triângulo equilátero quanto da área. Porque triângulo equilátero, a gente vai ver que tem outras questões envolvendo triângulo equilátero. Porque cai com muita frequência. É o triângulo que mais cai. Tá? Então, a área, no caso, vai ser igual a 5 ao quadrado, multiplicado por 1,7, que ele pediu para considerar, dividido por 4. Certo? 5 ao quadrado é 25, né? Se você fizer essa conta toda aqui, 25 vezes 1,7 dividido por 4, não dá para a gente fazer isso aqui no nosso vídeo, você vai encontrar 10,625 metros quadrados. Beleza? Essa é a área do triângulo inteiro. Agora, pronto, acabou a questão, né? Você vai calcular a área decorada, a área que vai receber decoração, vai ser igual o 10,625, que é o triângulo inteiro, mas não vai receber fachada no triângulo inteiro, menos a área do retângulo, que é a porta, né, que não vai receber decoração, que é 2,625. Então você vai ter que a área decorada igual a 8 metros quadrados. Ok? E aí acabou o exercício. Resposta correta, letra D. Uma questão muito boa para se estudar. Questão 18. Triângulo de sinalização, também chamado de dispositivo de sinalização luminosa e refletora de emergência, é um item obrigatório em todos os automóveis, de uso fundamental para avisar os outros motoristas quando alguém parado logo à frente, evitando assim acidentes. Esse triângulo de sinalização é previsto em lei pela resolução do CONTRAN, número 01498, e suas especificações técnicas constam na resolução 827/96. Trata-se de um triângulo equilátero vermelho, com dimensões de 50 cm de lado e 5 cm de espessura na parte vermelha, conforme resolução número 3701 do Mercosul, que estabelece o padrão de triângulo de segurança conforme o modelo. Para construí-lo é necessário conhecer a medida de sua área para aquisição de material específico. Considerando que o referido triângulo fosse confeccionado totalmente com material vermelho, ou seja, sem orifício interno, nessas condições a área do triângulo considerado apenas para medida de lado corresponde em centímetros quadrados a. Olha, então veja bem, turma. Nesse caso, ele quer saber o material necessário. Mas veja que na questão ele fala que é como se a gente não considerasse que houvesse esse orifício interno aqui, porque tem, né? É um triângulo vazado, né? Só que a questão mesmo fala para desconsiderar isso, tá? Então você vai considerar apenas que esse triângulo é um triângulo equilátero de 50 centímetros de lado, ó. 50 centímetros. Triângulo equilátero, triângulo de lados iguais, 50 centímetros. Beleza? Olha só. Então, ele quer saber qual é a área. Questão bem fácil, né? Mais fácil do que essa anterior. Porque aqui simplesmente você vai calcular a área aplicando a fórmula. Você tem um lado, você só erra uma questão dessa se você não lembrar da fórmula no momento. Aí fica mais difícil, porque se você for deduzir, e é possível que você faça essa dedução, mas leva muito tempo, né? A gente sabe que a prova é uma prova corrida, né? Então a gente tem que saber as fórmulas, que é o caminho mais rápido, tá? Então, turma, a área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, turma. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Notem bem essa fórmula, já está aqui, ó, da altura também, que às vezes ele dá altura e não dá o lado, como foi a questão anterior, a questão se torna mais difícil, mas aqui está tranquilo. A área do triângulo vai ser igual a 50 ao quadrado. Aqui ele não pediu
para você considerar a raiz de 3 igual a alguma coisa, então você vai ter que substituir a raiz de 3 por um valor aproximado. Raiz de 3 é um número que ele é muito frequente nas contas matemáticas, então 1,73, 1,7, certo? Então, essas raízes inexatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, com menos frequência. Quando a questão não te dá, porque às vezes ele pede, já fez questões aqui, ele te dá um valor aproximado, e aqui no caso, às vezes ele conserva nas opções a raiz de 3, às vezes não, como nesse caso aqui. Então você vai ter que atribuir. Então a raiz de 3 é 1,73 aproximadamente, certo? Então vai ficar 1,73 dividido aqui por 4. Então a área do triângulo vai ser igual a 2.500 vezes 1,73 dividido aqui por 4. Se você fizer essa conta aí, você vai encontrar aproximadamente 1.080, 1.082 e alguma coisa, né? Mais próximo disso possível. Quanto mais você colocar casas decimais, mais próximo você vai estar do resultado. Então a resposta correta é a letra E, de escola. Certinho, galera? Então, questão da UEMA, né? Que caiu o triângulo equilátero. Mais uma questão de triângulo equilátero, já uma questão do Enem. Um artista deseja pintar em um quadro uma figura na forma de um triângulo equilátero ABC, de lado 1. Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos médios D, E e F dos lados BC, AC e AB, respectivamente, colorindo um dos 4 triângulos menores, como mostra a figura. Qual é a medida da área pintada em metros quadrados do triângulo DEF? Então eu vou aproveitar aqui esse mesmo desenho para a gente poder responder essa questão. Tá? Então ele fala que esse triângulo é um triângulo equilátero, lados iguais, mais uma para você mostrar a frequência, né, de triângulos equiláteros. É um triângulo ABC, ABC. Ele falou que é um triângulo de 1 metro de lado, ele deu o lado do triângulo, é 1 metro. E ele falou o seguinte, que ele uniu os pontos médios dos lados AB, do lado BC e do lado AC. Ponto médio é autoexplicativo, é o ponto que está no meio. Tá? Então você tem aqui um ponto médio, ó, um ponto que eu vou chamar de E, está na figura. Aqui o ponto D, certo? E aqui você tem também um ponto F. E aí a questão, ele ligou esses pontos aqui, ó. Certo? E pintou esse triângulo aqui do meio. Certo? E a questão pede exatamente quanto é que mede esse triângulo. Acontece, turma, quando você faz isso com um triângulo retângulo, com um triângulo equilátero, que digo, você forma 4 triângulos idênticos. Tá? Quando você liga os pontos médios de um triângulo equilátero, você forma 4 triângulos também equiláteros iguais. Como isso aqui é ponto médio, turma, olha, se cada lado mede 1, aqui para cá, por exemplo, vai valer o quê? 0,5 ou 1/2. Né? Eu vou colocar 1/2, porque eu vi nas opções que está em forma de fração. Então perceba que cada triângulo aqui vai ser 1/2. Esse lado aqui é 1/2. Esse lado aqui é 1/2. Certo? Todos os lados aqui vão valer a metade, já que a questão fala que esse ponto aqui é o ponto médio. Então, turma, esse triângulozinho aqui, ó, do meio, ele também vai ser um triângulo equilátero de lado meio. Certo? Porque ele é igual a todos os outros. Certo? Então, na verdade, você teria que saber isso, né? E aplicar direto a fórmula. Tá? A área igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perceba que já nessa questão, ele não pediu
para considerar a raiz de 3 igual a nada. Também as respostas aparecem a raiz de 3. Então, eu não preciso substituir a raiz de 3 por nenhum valor. O que vai ver que você tem que observar são as opções. Se as opções tivessem número decimal, aí você teria que fazer a aproximação. Como ele conserva a raiz de 3, no seu cálculo você vai conservar também a raiz de 3. Não há necessidade de complicar o cálculo. Tá? Então o lado, galera, vale 1/2. Então vamos lá fazer essa conta. A área vai ser igual a 1/2 ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3. Isso aqui dividido por 4. Tá? Vamos fazer essa conta aqui com calma. Então a área vai ser igual. Quanto é 1/2 ao quadrado? É 1/4. 1/4 multiplicado pela raiz de 3. Isso aqui dividido por 4. Certo? Aqui nós temos uma multiplicação de fração. Ó. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Certo? Aí nós vamos ter raiz de 3 sobre 4 dividido por 4. Aí nós temos, turma, uma divisão de fração. Ó. Se lembra como é que resolve divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então nós vamos ter raiz de 3 sobre 4 multiplicado por 1 sobre 4. Certo? E aí, para finalizar, multiplicamos aqui numerador com numerador, denominador com denominador. Aí nós temos aqui raiz de 3 sobre 16. Essa é a área de cada triângulo desse aqui, não somente esse triângulo do meio, certo? Então a resposta correta aí da questão é a letra B de bola. Certinho, turma? Beleza, show de bola. Veja que triângulo equilátero cai bastante, né? A próxima não é de triângulo equilátero, não. Mas a gente tem que ter muita atenção com esse triângulo aí. Questão de número 20. Enem também. Em uma cidade, a cada inauguração de prédios, a orientação da prefeitura, por meio de uma lei de incentivo à cultura, é a construção de uma obra de arte na entrada ou no hall desse prédio. Em contrapartida, a prefeitura oferece abatimentos em impostos. No edifício das Acácias, o artista contratado resolveu fazer um quadro composto por 12 mosaicos de dimensões 12 centímetros por 6 centímetros cada um, conforme a figura. A área da figura sombreada no quadro é de... Olha só, galera, veja bem. Professor, mas essa figura aqui está estranha. Eu não conheço essa figura, não. Essa parte sombreada aí, que figura é essa? É um losango, é um quadrado? Na verdade, ele é um 2, 3, 4, 5, 6, é um octógono totalmente regular, né? Não convencional. Geralmente essas figuras, turma, o que você tem que fazer? Você tem que observar se você não pode, tem que observar se essa figura ela não é composta por figuras conhecidas. Porque se você observar bem, com calma, você observa que essa parte sombreada é formada por 4 triângulos aqui, ó, idênticos. Ó, 4 triângulos. Eu não vou calcular de uma vez só a área dessa figura toda, mas você pode calcular a área de um triângulozinho desse aqui e multiplicar por 4. Né? Então, quando você olhar uma figura estranha na prova, veja se você não pode ver se ela é formada por figuras conhecidas, que você calcula várias vezes e soma. No caso, como são 4 iguais, tu pode calcular uma e vai multiplicar por 4. A pessoa tem as medidas, olha, ele falou que esse mosaico ele formou aí por retângulos, né, de 12 por 6. Ó. Então, cada retângulozinho desse aqui, ó, ele tem 12 aqui por 6. Ó. Então, você pode observar o seguinte, que como é que se calcula a forma geral de um triângulo, né? A gente falou aqui bastante de triângulo equilátero, mas um triângulo normal. É base vezes a altura dividido por 2. Nosso triângulozinho aqui, ó, é um triângulo assim, ó. É um triângulo mais ou menos desse formato. Ó. Veja
que a área de um triângulo é a base dele, multiplicado pela altura dele, h, dividido por 2. Pessoal, tem essas medidas? Tem. Porque a base desse triângulo aqui, ó, é aqui a base desse retângulo, que vale 6. E a altura dele, ó, é justamente a altura do quadrado, ó, que vale 12. Ó. A altura sempre é um segmento perpendicular. Ó. Então você tem as dimensões que você precisa, tá? No caso, então, a área desse triângulozinho aqui, a área de um triângulo vai ser 12 vezes 6 dividido por 2. Certo? Eu posso dividir aqui o 12 pelo 2, ó. Isso aqui dá 6, né? Se eu multiplico 6 por 6, você vai encontrar 36 centímetros quadrados. Agora, muita atenção e muita calma nessa hora. Porque o que a gente observou? Que não é só um triângulozinho desse aqui, ó. A figura que ele quer, a área, são 4. Né? Então, a área total, a área sombreada, vou chamar de AS, vai ser 4 vezes a área do triângulo. Perceberam isso? Então, né, pode até que ter na opção 36, tem que sempre olhar o comando da questão, né, não marcar de forma precipitada. Tá? Então, você vai ter 4 vezes 36. Então, a área sombreada, que é o que ele quer, vai ser igual a 144 centímetros quadrados. Beleza, turminha? E a resposta correta aí é a letra C de casa. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.